Eu não ligo, eu vou pegar aqui pra assistir o vídeo do Thiagão, foda-se. Aliás, eu nunca assisti o Odisseia, nem o primeiro lá de... Odisseia de quando? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Odisseia, filme, 82? Christopher Nolan, 2006. Antigo. Filme antigo. É de 97 o filme, de 97. E o filme muda de 1911. Ó, de 97. Eu nunca peguei pra assistir o de 97, rapaziada. Tem tempo já. Ah, assisti. Vai se fuder, irmão. Correto. Só vi o original. Nunca assisti, cara. Nunca assisti. Então eu não tenho. Quer dizer, se eu assistir, eu não me lembro. Mas fico puto que eles vão lá e fazem o race swapping do bagulho. Mas foda-se, cara. Isso aí já vai virar padrão, já. Os caras nem ligam mais. Tem nem como reclamar. Nunca consumi nada de Odisseia. Também não, cara. Nunca li o livro. Sou iletrado, rapaziada. Sou iletrado. Foda. Vamos lá. Sim, Nolan destruiu a Odisseia. Puta merda, mano. Basicamente, nessa react aqui eu não vou falar muito não, por causa que eu vou conhecer o bagulho pela perspectiva do Manolo aqui. Quando é um bagulho que ele se importa, ele vai lá e dá as opiniões. Mas não é mais correto, tipo, mais sensatas. Quando é um bagulho que esse cara se importa. É foda, mano. Poxa, essa aqui não era. Que porra é essa? Aí já ia falar o nome errado, já. Que porra é essa? Era melhor ter continuado no X-Men mesmo. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. A espera de 30 anos acabou. Finalmente temos a nossa Odisseia. Nossa. Ou não. A cada segundo desse filme, eu tive certeza. Também não li, mas vi o resumo. Vi o de como resumo, esse é o pior filme jamais feito sobre a história da Odisseia. É o filme do Nolan, e ele faz o que ele quiser do filme dele. O problema é que ele decidiu pegar uma história que não pertence a ele, não pertence ao estúdio dele. Não foram eles que criaram isso aqui. Por isso, Nolan conseguiu... Oxi, daí, caralho. Ah, pronto. Então se os caras vão lá, é do mesmo estúdio, e faz um jogo, uma sequência pior, então não pode reclamar. Por exemplo, que nem God of War. Aí não dá, hein, parceiro. Não sei, eu estou extrapolando o que ele falou, mas tipo... É basicamente isso. Uma proeza. Ele conseguiu só pode reclamar se for adaptação. E nem isso direito. Cagar simplesmente a história mais épica da história do Ocidente. Eu avisei há 6 meses atrás, e hoje eu repito. Eu só errei uma vez na minha vida. Quando eu pensei estar errado. Mas você estaria muito errado se estiver ficando calvo sem usar manual. Isso é um erro que nem Zeus perdoaria. A Manual já é líder de tratamento para calvície no Brasil, galera. São mais de 500 mil homens já tratados. Opa, salve, Cristiano Valer. Quanto tempo? Primeira vez aqui na live que eu vejo você. Como você tá? Hoje cheguei atrasada? Não, assim. Estamos aqui fazendo um reactzinho do começo do vídeo aqui O plano do Brasão de Armas. Depois a gente vai voltar a jogar ZZZ aqui. é 100% online. Perdão, vou ter que cosplay de John Byrne e tal. E você quer ficar careca, rapaz? A menos que você prefira fazer cosplay de John Byrne e tal, aí é com você. Mas em todos os outros casos, deixa Manual cuidar do seu cabelo. Muito bem, galera. Vocês sabem que eu tenho um trabalho aqui no Brasão de Armas. Analisar as mídias do ponto de vista histórico e cultural. É para isso que vocês estão aqui. Para saber sobre história e cultura nos filmes, séries e jogos. Se o filme é bom ou não, aí você vai ter que ver. Mas nesse caso aqui, especificamente... O livro é do mais importante, sim. Eu quero quebrar a exceção e dizer pra vocês o que eu achei do filme. Tá hoje, então fica até o final que eu vou te dar um panorama do filme como um todo. Essa exclusividade, galera, vai perder não, hein? Eu fui assistir em IMAX, inclusive, pra analisar cada detalhe pra vocês. Nolan escolheu a obra mais influente da história da literatura ocidental por uma razão. Ele sabia que isso ia chamar muita atenção pro filme dele. Dito isso, bora pra história da Odisseia. Vamos lá. Meu Deus. Tom Holland. A Helena de Troia que os gregos nunca pediram, mas Nolan os entregou. Lupita Nyong'o, em todos os sentidos possíveis e imagináveis da cultura e história grega,
esta mulher jamais poderia ser Helena de Troia, que causou a mais famosa guerra do mundo grego. E por um motivo muito simples. Ela é o mais completo oposto do ideal de beleza da mulher grega por milênios. O ideal de beleza para o mundo grego antigo era a pele branca e clara. Os gregos não viam o mundo como raça, branca ou negra, como a gente vê hoje. Eles viam a cor como estética e símbolo social e divino. Portanto, colocar uma atriz negra para representar Helena de Troia é inverter completamente o padrão de beleza do povo que criou essa história. Essa escolha não tem qualquer base histórica. Até cosplay de Helena de Troia, puta que pariu. Puta que pariu. Foi assistir no cinema? Não assisti não, cara. Nunca vi esse filme. Achei o filme horrível. E o livro eu ainda não terminei, mas tô perto de acabar. Filme lixo, só sai 1 hora de filme. Ô, louco! Cultural. É apenas a escolha... Não, pra mim, se comprou o ingresso, tem que assistir essa bosta aí. Eu assisti o filme do Buzz Lightyear, porra. Um diretor que escolhe quem ele quiser pro filme dele. Nolan escolheu usar e colocar no título dele A Odisseia. O filme é dele e ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser dentro do filme dele. Mas ele escolheu contar uma história que não é dele. Ele representou pessoas e personagens que não foram criados por ele, não são propriedades intelectuais dele e nem da Universal. Ele não está recontando a historinha do Batman, que é uma propriedade intelectual de uma empresa privada, que tem o direito de mudar o que eles quiserem, porque a obra pertence a eles, não ao público. Isso aqui... mas o cara tá morto, vai cobrar royalties de quem? Vai cobrar quem nessa porra, então? Eles não eram racistas, todos viraram escravos iguais, realmente, cara. É que nem no Egito, mas eu não posso falar muito sobre isso. Isso aqui não pertence a ninguém, galera. A nenhuma empresa privada. Ninguém tem os direitos sobre a Odisseia. A história já tá pronta, fechada e consolidada por quase 3.000 anos só. Por isso mudar ou alterar as etnias das pessoas que estão aqui dentro é mera falsificação. Meu amor pela história grega e pela Odisseia começou aqui, ó. Com esse CD maravilhoso da banda Symphony X. Olha isso aqui, que coisa linda. Os caras simplesmente resumiram a Odisseia numa faixa de 25 minutos, do mais perfeito exemplo do que é o heavy metal. Quando eu vi esse álbum aqui em 2002, eu tinha 14 anos, eu simplesmente queria ler a obra que inspirou isso aqui. Esse CD aqui, galera, mudou minha vida. Imagina a minha alegria de ter conhecido os caras pessoalmente, num show deles. Me trataram super bem, foram super cordiais. Uau, man! Thank you so much to receive me, okay? Yeah. Aumentou ainda mais a minha admiração e amor pela banda, pelas pessoas maravilhosas que são e que me inspiraram a ser muito do que eu sou hoje do ponto de vista profissional. Só tem um potabolho aí, né? Thank you, bye bye. Para vocês entenderem o impacto cultural que a Odisseia teve em todo um povo durante milênios. Então, se eu tô aqui hoje e vocês estão me assistindo, é graças a essa banda aqui e esse álbum que mudou minha vida. Isso foi lindo demais, minha gente. Uma salva de palmas pra mim, por favor. Você vai ficar aí o vídeo todo, tá? Isso. Ah, mas Helena nasceu de um ovo, Thiago. Falou, Lighter, falou. É mesmo, menino? E? Você já viu Helena em alguma arte grega com pena, rapá? Não, né? Então deixa de dar exemplo imbecil. Aliás, tem um monte de gente que diz que você veio de um calango. Qual que é a sua desculpa agora? Qual é o problema de Helena ter nascido de um ovo? E se Zeus virou um cisne mesmo, com certeza foi um cisne branco, porque Homero diz no livro 3... Cristiane, você foi no... assistir com a túnica, né? Ele chama de túnica mesmo? É túnica e... sei lá, a harpa. Da Ilíada, que Helena tinha braços brancos. Onde está o seu Deus agora, militante? Então não, nem no mais hipotético cenário da Terra 2, Lupita Nyong'o poderia ser Helena de Troia para os gregos antigos. E mais Homero queria que cada um de nós imaginássemos a Helena que desejássemos, porque ele não nos deu detalhes sobre ela. Então prova, militonto, onde Homero diz para a gente imaginar Helena como a gente quisesse. Isso é fantasia da cabeça de vocês para usar a cultura grega para validar a escolha de um diretor de Hollywood. Só isso. Homero e os gregos, por milênios... Escolhas não, por causa que hoje em dia é literalmente obrigado a botar coisa no filme. Mas beleza. Zeus foi confirmado, mano. Traçou todos eles. Taram e desenharam a aparência de Helena, branca e grega. Aceita isso e para de falar bosta. Nolan pode escolher uma mulher trans mongol para fazer Helena de Troia se ele quiser.
essa é a porcaria do filme dele. Só não pode vir os militantes sinalizadores de virtude distorcer e falsificar você a acha, história. Você acha um livro de 900 páginas muito? Ah, não, é pouquinho só. É pouquinho, pô. Assim, vamos lá. Vejamos. Sei lá, 900 dividido por 5. É isso. Ó, se você teria que ler 30 páginas por dia por 30 dias pra você conseguir finalizar um livro de 900 páginas. Cara, cada página daria o quê? Uns 5 minutos de leitura? Cara, você ia passar, sei lá, umas meia... ó, você ia passar, tipo, sei lá, umas 3 horas. Não, quase umas 2 horas pra você ler todo dia. Você tem tempo de 2 horas pra ler todo dia, uns 30 dias? Cenário hipotético, por aí. Assim, pra mim é muito, por causa que eu não tenho o costume de leitura. Mas eu tenho que voltar a ler, mano. Eu tava lendo aqui, ó. Faz tempo que eu tô lendo, na verdade. O, os livros do. Ah, porra, 1984. A Revolução dos Bichos. Do George Orwell, pô. Esses livros aí que eu tava lendo. Minha prima indignada parece mais Helena que essa africana. Meu Deus do céu, pedrada. Melaneusa não era careca também. Lógico que não era. Agamemnon parece o Batman. Quem diabos demora 5 minutos pra ler uma página? What the fuck? Eu demoro 5 minutos pra ler uma página. Quase que eu tenho que memorizar. E Eu tenho cultura que, dos tipo, ler o bagulho e saber o que eu tô lendo. Ou vocês demoram mais? gregos para validar a escolha de uma atriz por um Uma diretor. página. E, infelizmente, desde que Ou eu Lupita tô Nyong'o larpando aqui? Não foi sei. anunciada como Helena de Troia, os Larpando? militantes brotaram dos mais obscuros cantos dessa internet para defender a Helena Negra e falsificar a história grega. Uma Aqui página, no canal eu já provei, exagero galera, também, através tipo, de uns literatura, 2, 3 minutos. arte, história, até DNA dos gregos antigos, que uma Helena negra seria inimaginável para os gregos antigos. Mas já li Os vídeos estão demais, 2006, repletos de estudos e fontes primárias, 2050 então não páginas, 2050 páginas diferentes. deixa de assistir. Saca só esse artigo especializado isso, aqui, que resume tudo isso muito bem. César Branco, Odisseu Negro. Nesse artigo aqui, o classicista James G., ele mostra pra gente que, apesar dos gregos antigos não definirem as pessoas por raça, branca ou negra, eles atribuíam a brancura como uma idealização máxima da beleza feminina. Era o tom de pele claro que era belo para os gregos, não uma questão de raça. Vai ler mais rápido, Tanto você vai lembrar e entender o que você tá lendo, porra. Pele branca não era apenas um tom de pele, era quanto tempo você demora pra ler o Cristiane? algo etéreo, era divino. Tanto que deusas como Afrodite e Hera também são descritas com o mesmo epíteto de Helena. Falei besteira braços brancos. 5 minutos, mas, e aí o professor mostra pra gente menos que 5 minutos uma página, pô, obviamente. Que os homens faziam questão de contrastar o seu tom de pele queimado pelo sol com esse padrão aristocrático da elite feminina. Para os homens, era sinônimo de beleza ter a pele queimada pelo sol. Sim. Passar o dia no sol era atividade masculina. Enquanto que para as mulheres, ser branca e ficar longe do sol era sinônimo de status social. Significa que o marido não precisava que a mulher trabalhasse no sol. Então, a cor da pele branca é muito mais do que um tom de pele. É um marcador social e divino também. Mas o bagulho é assim, só se você ir lá e você lê. Você lê o bagulho, você não precisa ir lá e ficar olhando, porque você sabe o que é certo. Seria a inversão completa desse valor grego. Ela tem um tom de pele que não teria nenhuma dessas características culturais para os gregos antigos. Você acha muito? Ela estaria mais próxima do padrão de beleza masculino do que feminino. Esse livro aqui que eu tô lendo tem umas 150 páginas? 150, acho que é 150 Imagina páginas. só Nolan fazendo um filme sobre a cultura africana e colocar Mami Wata, que era representada como uma das mulheres mais lindas da cultura africana, no papel de Sydney Sweeney. Se ia dar uma cadeia. Mas Nolan
não estava só satisfeito de Lupita Nyong'o ser Helena de Troia, não. Ele colocou Lupita para fazer o papel de outra grega branca, irmã de Helena, inclusive, Clitemnestra, esposa de Agamenon, o rei das tretas. Ignore que nem irmãs gêmeas elas eram, mas a mesma atriz vai fazer o papel das duas. Lupita fazendo o papel de duas aristocratas branquelas da cultura grega. O que poderia dar errado? Então a escolha de Lupita não tem o mínimo apoio histórico e muito menos cultural. Ela é apenas a escolha de um diretor que quer ganhar um Oscar e não representar que a visão literalmente tá no Oscar lá dizendo que tem que botar gente negra na porra do filme. Cultura de um povo. Não, literalmente tá dizendo isso, cara. Eu não tô metendo louco. Que criou esse clássico aqui. Tipo, eu acho que tem até um indicativo de tipo, você ter destaque no filme ou coisa parecida. Fim de papo. E aí nós chegamos na cena mais conhecida e emblemática da Odisseia inteira, a chegada dos caras na Ilha dos Ciclopes. Com essa cena aqui, Homero cria a primeira obra de terror psicológico global. Uma vez que Odisseu e seus amigos ficaram presos na caverna, é uma agonia e um terror indescritível. Só quem já leu e mergulhou dentro da Odisseia consegue compreender o terror lento, mórbido e agonizante ali. Dá pra sentir o cheiro do terror aqui dentro, meus amigos. Inclusive, não preciso nem dizer que o Ciclope do X-Men é inspirado no Ciclope de Homero. E aí vem a sacada genial por trás disso. Os Ciclopes da Odisseia e da cultura grega tinham uma força descomunal incontrolável, tanto que eles foram fundamentais na vitória dos deuses olímpicos contra os titãs, naquela famosa guerra da titanomaquia. E aí o Ciclope dos X-Men também tem uma força descomunal incontrolável. É só ver o que acontece quando o cara tira os óculos. Dá muito ruim pra quem tá na frente, meus amigos. Mas os Ciclopes da Odisseia são meio burros. Tem só força bruta. Então, a versão de Homero traz esse aspecto mais bestial dos Ciclopes, que é genial também e entendido dentro da cultura grega. E aí, para contrastar com isso, Odisseu, na sua narrativa, mostra inteligência. Adaptações tendem a ser decepcionantes, por causa que você tem um material base para atingir a comparação. Superior dele e astúcia contra o Ciclope Polifemo, que é o Ciclope que eles encontram. E aí ele pergunta qual que era o nome dele. E aí Odisseu responde, meu nome é ninguém. Se não fosse isso, Odisseu já tinha morrido e nem sabia. Ninguém ia sair daquela ilha vivo, galera. Então, essa sacada dele tem desdobramentos posteriores que são maravilhosos de ver. E se você já assistiu o filme ou já leu a obra, você já Batman sabe... faz referência também a esse trecho. Por quê? Nolan não chega nem perto de conseguir passar a emoção e angústia que essa cena carrega na obra. Eu achei ok a cena, mas muito longe de ser impactante. Não chegou nem perto de todo o potencial que essa cena pode trazer. E aí tem aquela cena horrorosa dos Lestrigões, que vocês viram no trailer. Comedores de homens. Essa aventura aqui, galera, rola no canto 10 da Odisseia. Depois deles saírem da ilha de Éolo, que é Senhor dos Ventos, os navios pegam tempestades terríveis e são arrastados para a ilha dos Lestrigões. Quando Odisseu e seus amigos chegam na ilha, eles começam a ser jantados pelos caras. Literalmente. E aí uma carnificina começa a rolar e como os homens não têm força para lidar com os caras lá, o time de Odisseu sai voado para os navios. Mas aí os caras são tão brutos que eles começam a jogar pedras nos navios de Odisseu. Destroem 11 dos 12 navios da frota. Essa passagem dos Lestrigões é uma das mais traumáticas e psicologicamente terríveis da Odisseia inteira. E Nolan caga a cena do início ao fim, meus amigos. Já começou metendo armaduras medievais de aço em bárbaros da Idade do Bronze. Se ele colocasse sabres de luz aqui, eu não ia nem estranhar. Ah, mas é a imaginação de Nolan, Thiago. Deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Se isso aqui saiu da cabeça de Nolan, saiu depois de... Olha o power esquerdo do bagulho aqui. Do nada saiu as armaduras lá, as armaduras bucha da Era de Bronze, para os bagulhos de placa. Um diretor do célebre... Um diretor do calibre do Nolan dizer que não conseguiu colocar o Odisseu pra falar não sou ninguém, porque não conseguiria colocar no roteiro moderno, é piada de mau gosto. Como assim, caralho? Tô fazendo uma adaptação, então, ou eu tô fazendo recortes? Ter se entorpecido de todas as ervas progressistas possíveis. Porque isso aqui indica probleminha sério. Outra coisa que essa cena não conseguiu passar nem de longe. Essa cena aqui tem um efeito psicológico devastador. Mais amigos de Odisseu morreram aqui do que nos 10 anos da Guerra de Troia inteira. Foram 11 de 12 navios destruídos. E levando em conta que cada navio levava cerca de 50 pessoas, faz as contas aí. Isso significa que 550 homens de Odisseu morreram só na ilha.
E você acha que aquele caolho gordo era alguma coisa, rapaz? Mas se você acha que nessa altura do campeonato Nolan já jogou toda a coerência histórica pra casa do cacete, é porque se ele é burro. preparem pra isso aqui. Consequente. Nolan realmente colocou navios vikings na Grécia Antiga. Pensa comigo aqui. Você não está entendendo, Thiago? Thiago, você não tá entendendo, cara. É pra ser épico, porra. É pra ser épico. Põe a fazer um filme épico, com orçamento estelar. Aí na hora deles fazerem os navios, que são instrumentos essenciais no desenvolvimento da narrativa inteira da Odisseia, o cara me mete navios vikings. Pra ver que eu não tô mentindo. Olha esse navio viking aqui. O mais bem preservado do mundo. Tá no Museu de Oslo, na Noruega, que eu visitei pessoalmente. Olha, isso não é idêntico. Os caras simplesmente quiseram meter um navio viking na Grécia Antiga e é isso. No filme Troia, os caras fizeram navios melhores que esse. Compara só o show que Nolan tomou. Liberdades artísticas existem em filmes, galera. Mas isso aqui são sacanagens artísticas. Quem constrói a droga de um navio viking consegue construir a droga de um navio grego. O trabalho é o mesmo. Olha esse prato, essa arte linda, maravilhosa da cultura grega, feito por gregos. Olha aqui, um navio de Odisseu, com os marinheiros, com Odisseu amarrado no mastro, as sereias voando. Isso aqui era um navio grego. Por que diabos Nolan não fez um navio grego? Quis fazer um navio viking e meter na Grécia Antiga. Só faltou ter colocado Ragnar aí no filme. What are we doing here? Aí completava a alegria do filme. Mas agora, senhoras e senhores, apreciem um dos poucos momentos de claridade desse filme. A Circe, cara. Ela é uma deusa bruxa que transformou o Odisseu em escravo sexual. Ô, louco. Mas no filme fizeram questão de deixar bem subjetivo, só pra quem leu sacar a verdade. Palácio de Odisseu. Essa não teve nada. Tá maravilhosa demais. Primeira reconstrução do Palácio de Odisseu. Tá bem no estilo micênico, que foram escavados em Micenas e em Pilos. Inclusive, todos os palácios micênicos mencionados em Homero já foram descobertos. O Palácio em Pilos, em Micenas, em Esparta. Faltava só o Palácio de Odisseu. E, senhoras e senhores, nos anos 90, ele foi encontrado justamente na ilha de Odisseu, Ítaca. Agora, todos os palácios já foram localizados. Inclusive, eu tive o privilégio de visitar, conhecer, tocar e cheirar pessoalmente esse palácio incrível em Ítaca. Nessa terra, a cada passo que a gente dá, o mito vira realidade e a lenda vira história. Por causa disso aqui, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao grande e magnífico Palácio de Odisseu. Me arrepiei igual gato grego no cão de Hades, meus amigos. Chorei igual criança ali. E esses palácios sendo encontrados e referenciados dentro da Odisseia prova como que a Odisseia não era apenas mitologia para eles. Estava embasado na história real. Depois, inclusive, assiste o meu vídeo Conhecendo Ítaca e o Palácio de Odisseu, que eu explico tudo isso pra você. Tá épico demais, galera. Outra coisa linda demais que o filme fez aqui, ó. Sabe onde esse palácio foi reconstruído? Em Corinto, na Grécia. Essa montanha é a mais alta da cidade antiga de Corinto. Era onde ficava a Acrópole de Corinto. Por isso é chamada carinhosamente de Acrocorinto. Também já tive a honra de conhecer Corinto antiga e Acrocorinto. Que lugar incrível, galera. É mitológico demais. Pra sentir o que é, tem que pisar e sentir a energia desses lugares. Cara, eu quero ler Homero, Odisseia. Quero ler Homero, mano. Mas e o saco que pra eu ler um bagulho desses, cara? O refino. Pelo menos ele ia deixar de ser um pouco, de ser iliterado. Do palácio, inclusive, ó. E em Ítaca, o palácio encontrado também fica em uma acrópole. Então aqui, finalmente, meus amigos, Nolan fez cinema. Acrópole. Mas a intenção de Nolan em destruir a Odisseia era mais forte. Eu falo e eu provo. Meus amigos, contemplem Demódoco, um respeitado bardo da Grécia Antiga. Ele é o bardo divino da corte de Alcino, que é inspirado pelas musas divinas a cantar a história dos gregos. Com esse contexto, está animado em conhecer o Demódoco de Nolan? O Demódoco de Nolan. Se esse cara teve inspiração de alguma coisa, não foi das musas. Nolan disse que escolheu esse cara para ser Demódoco porque, segundo Nolan, o rap tem uma forte tradição oral. Dos mesmos criadores de rap no Japão feudal. Meu Deus do céu, rapaziada. Olha isso aqui, rapaziada. Porra é essa? Assim como a poesia grega. Dizem que Snoop Dogg também acha que as musas inspiraram a música dele. Ou melhor, agora, esse que ele falou aí, o Snoop Dogg nesse jogo aí do Stranger to Heaven, do Yakuza. Meu Deus, rapaziada. Mas as musas de hoje são outras. Mas se os gregos antigos achariam esse Demódoco fora do padrão grego, imagina essa Atena aqui. Isso aqui é uma deusa ou uma lavadeira? Cacete. Qual que é a razão de uma deusa considerada linda e inspiradora na Odisseia aparecer assim?
Imagine Odisseu sofrendo 20 anos, longe de casa, passando fome e frio, indo pro Hades, encontrando a mãe morta, naufragando. Odisseu estava sofrendo pra caramba, vendo centenas de amigos sendo devorados por monstros. E aí quando aparece Atena pra confortar o cara e encher ele de coragem, surge essa aparição aqui? Se Atena aparecesse assim pro Odisseu, ia deixar o cara mais desanimado ainda. Pedrada. Ela tá mais acabada que Odisseu depois de 20 anos de guerra. Aí você vê o downgrade da beleza. Na Odisseia de 1997, Odisseu tinha essa Atena aqui. Olha a postura, a firmeza, o controle emocional, a divindade transbordando dela. Chega, brilha. Aí em 2026... E a testa brilhando, no caso. Foi pedrada, o Tiagão. Pedrada, Atena pedrada. é essa aqui. E dentro da história, não tem razão nenhuma pra ela estar assim. A beleza, a força, a divindade estão com Atena o tempo todo. Ela só parece ruim quando se transforma em humanos. Mas aqui ela é Atena em pessoa. Desse jeito aqui, é Odisseu que tem que consolar ela, meus amigos. Eu entendo e até apoio aqueles que estão criticando o Nolan no filme também. Ele escolheu fazer um filme baseado em cultura de um povo. Ele colocou no título o nome da obra que esse povo criou. Isso aqui é patrimônio mundial. Uma obra que coloca no papel o início da cultura e história de uma civilização inteira. Isso aqui merece respeito profundo de verdade. Agora, figura, rapaziada. Pontos altos. Esse aí é seu filminho. Galera. Circe. Aqui. Beleza. Odisseia. Homero nos conta que Circe vivia num glorioso palácio, cercado de servas alegres. Ele descreve Circe com cabelos maravilhosos. E o que Nolan nos entrega no filme? Uma tia barriguda com o pé rachado morando num galinheiro. Puta que pariu. Sério, me ajude a entender. Por que Nolan fez isso? Tá, é sempre o lance da interpretação, né? Não, você só quer fanservice, você é um nerdzinho de puta que pariu, rapaziada. Ainda bem que eu não sou fã desse bagulho aqui. Eu sou iliterado, porque senão eu ia soltar as pedradas aqui. Leu na Odisseia e interpretou desse jeito. Beleza, galera. Mas como que funciona esse negócio de interpretação? Você pega a obra original. Tá escrito, tá literalmente escrito, tá lá. É assim, assim, assado. Aí não, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Puta que pariu. Que você tá se baseando pra fazer o seu filme. E aí na obra original é descrito que o palácio é glorioso, com colunas polidas, com sons e melodias ecoando pelos salões, com lindas ninfas habitando o local, com uma deusa com cabelos cintilantes, onde moram mulheres, onde homens se sentem atraídos. Uma Rivendell, habitada apenas por ninfas gregas. Aí quem Nolan nos entrega? Uma tia barriguda com o pé rachado morando no galinheiro. Quer ver? Compara só a Circe e o palácio da Circe de Nolan com a Circe e o palácio dela da Odisseia de 1997. Rapaziada, tem a porra do livro e tem a porra do filme antigo, cara. Não tem como fazer errar. Mano, não teria como fazer muito diferente, mas não, é claro que vai fazer, mano. Liberdade artística. Que pariu, viu? Odeio essa expressão, liberdade artística. E não tipo liberdade de expressão, assim. Liberdade artística dessa bosta aí, desse cara fazer merda nos bagulhos dos outros. Salve, Mikael, boa noite! E veja que tristeza Nolan nos entregou. Acho que vou pegar pra assistir esse filme aí, se tiver na... Essa aqui é Odisseia. Outro lugar disponível aí pra Nolan assistir. só pode Odisseia ter de Fate assim. era mais fiel que o filme. Não duvido. O cara inverteu. O cara virou Odisseia de cabeça pra baixo. Então, assim, coloca nos comentários aí. Tem uma razão? Tem alguma lógica? Ou o cara simplesmente... Por que ele transformou um palácio que é, na obra original, descrito como belo, habitada por belas mulheres, de repente, e transformou em um galinheiro com uma mulher? Por que fazer essa inversão completa de algo que é completamente oposto no original? Eu ainda quero um filme antigo no original, aparência, asqueroso, um filme novo com aparência de antigo. The gods told you. Then I defy the gods. Que mais desafia os deuses, Odisseu? Meu Odisseu jamais desafiaria os deuses. Mas é aquele discursinho motivacional, progressista clichê de sempre. Desafiar as classes dominantes, a hierarquia, a opressão. Mas sabe quem que é o cara, nos mais de 12 mil versos desse livro aqui, que cagava de medo dos deuses? Odisseu. Olha aqui o que o próprio Zeus, no verso 63 do canto 1 da Odisseia, fala sobre Odisseu. Como me esqueceria do divino Odisseu, que na mente sobrelava aos mortais, e aos deuses imortais ofereceu sacrifícios, eles que o amplo céu detêm. Odisseu parece ser um grande desafiador dos deuses, não é verdade? Uhum. Odisseu e Kratos, eu não sei quem desafiava mais os deuses, meus amigos. Mas se você já leu Odisseia, você vai lembrar que Odisseu passa a Odisseia inteira chorando por causa dos deuses. Ele chora por causa de Calypso, chora por causa de Circe, chora com o Ciclope, chora com Éolo, chora com Atena, chora com Hades, chora no Hades. Ah, Braga, mas e a ameaça que ele fez contra Circe com a espada dele para libertar os amigos? Presta atenção, menino. Ele fez aquilo porque Hermes mandou e porque Zeus mandou Hermes. Quem manda são os deuses do Olimpo. Circe era só uma deusinha, mas até nisso Odisseu estava cumprindo ordens ali. E no final, Circe amou ver a espada de Odisseu.
Se é que você me entende. Nolan não podia ter escolhido alguém pior pra falar essa besteira aqui. Que maneira desafiar os deuses. Um dia eu pego pra esse livro ali. Tem que ler, cara, tem que ler. Ele não é nem fiel aos deuses, mas tinha medo do Meus amigos, castigo. entendam. Por causa que eles eram reais na história. Ele podia ter esse, tinha feito de verdade. O cara que temia e respeitava os deuses na Odisseia, na história grega inteira, era Odisseu. Todos os deuses amavam o cara. Hermes ajudou Odisseu, Atena foi a guia de Odisseu durante a Odisseia inteira. Quando Odisseu e os amigos dele chegaram na ilha de Hélio, do deus Sol, ele disse pra ninguém tocar nas vacas sagradas dele pra não provocar a ira dele. Provocar a ira do deus Sol, meus amigos. Já pensou o estresse? Mas os caras mataram as vacas do deus mesmo. Odisseu chorou igual uma criança, pedindo perdão pros deuses, pelos próprios amigos, inclusive, não por ele, porque ele não fez nada. Um chorão desse é um desafiador de deuses pra você? Éolo, o deus do vento, recebeu Odisseu com carinho e respeito na sua ilha, entregou os bons ventos nas mãos dele. Odisseu basicamente fez duas coisas na Odisseia inteira: chorou e pegou deusas. Não porque ele quisesse, mas porque elas obrigaram o meu Odisseu a fazer isso. O único deus que ficou com a cara quente com Odisseu foi Poseidon, porque Odisseu cegou o Ciclope, que era filho dele, e tirou onda com o caolho no final. Mas em nenhum momento Odisseu desafia Poseidon. Poseidon sacudia a terra e o mar. Era terremoto e maremoto, meus amigos. Que treta que você ia arrumar com um cara desse, rapaz? Então, ao contrário, Odisseu tenta apaziguar a fúria de Poseidon o tempo inteiro. Então, se não bastasse todas as distorções do filme, distorções malucas do filme, essa fala de Odisseu no filme é uma das piores, porque esse livro não é muito grande assim pra, tipo, eles tentarem adaptar em um filme. Falsifica a premissa básica da obra: o temor de Odisseu aos deuses. E como eles ajudam Odisseu a retornar pra casa. Então, sem esse relacionamento entre Odisseu e os deuses, a Odisseia simplesmente não existe. Vocês estão percebendo como que o problema do filme não é só uma mera liberdade artística? Ou que ele só não escolheu o navio ou a armadura certa, cacete? Ele distorceu vários aspectos culturais que são bases fundamentais da obra. Odisseu temia e respeitava os deuses, então dizer que ele desafiaria os deuses é ir contra o conceito fundamental para a história e do próprio povo que se via nela. The gods told you. Then I defy the gods. Então é só ignorância dizer que estão cobrando demais Nolan por causa de um filme. Ele escolheu colocar no nome do filme dele o nome de uma obra clássica milenar. É natural que as pessoas queiram ver respeito a essa história aqui. Sim. A Fih não pode mais resenhar com os deficientes, meu Deus. Não pode? Pode. Pra que esse capacete de borracha, meu Deus do céu? Ficou esquisito isso aqui demais. Olha isso. Um filme AAA, trilhões de dólares de orçamento, rapaziada, filmado todo em IMAX e os cambal A4, pra no final meter um capacete low cost desse aqui. Na Rua da Feira, em Alcântara, você acha um capacete igual esse aqui. Mas isso é coisa pequena. Mas poderia ser pior, ele poderia ter colocado as deusas com implante de silicone e aquelas bocas cheias de ácido. Pelo menos Elliot Page não foi Aquiles. Muita gente especulou que ela seria Aquiles. Até eu achei que faria sentido, porque pra mim era óbvio que Nolan ia dar um papel de destaque pra Elliot Page. Mas pela cena do trailer, dele no Hades, eu tava gostando mais que seria o Penor. Inclusive eu disse isso no meu vídeo. Que era um dos amigos mais novos de Odisseu que morreu na ilha de Circe e pediu pra ele ser enterrado ali. Mas não foi nenhum nem outro. Nolan meteu Sinon pro papel de Page. Um cara que não é citado nem na Ilíada nem na Odisseia. Ele foi citado mais de 700 anos depois. Ele foi citado mais de 700 anos depois por esse cara aqui, Virgílio. Ele não faz um roteiro pro vídeo, assim, ele vai lá e faz um roteiro de tópicos. O cara é zica mesmo também. É que tô percebendo aqui, tá aparecendo. Ele faz um roteiro de tópicos, não de um roteiro do vídeo. Tenho que terminar o primeiro jornada ao oeste para minha análise de um jogo. Depois pega a sua obra Eneida. Okay. Então não tem nada a ver com a Odisseia. Na visão de Virgílio, Sinon teria tido um papel fundamental na trama do cavalo em conseguir colocar ele dentro de Troia. Mas Sinon não tem nada a ver com a Odisseia, galera. É só um acréscimo muito posterior por um autor que nem era grego. Mas tem um ponto fundamental que a gente tem que considerar aqui também. A conexão histórica e cultural entre Grécia e Roma sempre foi gigantesca. Principalmente levando em consideração que a literatura romana é inaugurada com a tradução da Odisseia para o latim. Vocês estão entendendo o impacto dessa obra aqui para a cultura romana, inclusive? Então, na minha concepção, faz sentido colocar Sinon de qualquer forma por causa dessa continuidade entre as histórias que, na visão dos romanos, estavam conectadas aos gregos. É muito resenha, mas não direi por quê. Ok. Sobre os pretendentes, galera. Só tem rapaziada gabaritada nessa porra aqui, mas ó o roteiro disso aqui. Que negócio é esse? Eles são desprezíveis. Como que eles traem uma das premissas mais valiosas da cultura grega, da religião grega, que fazia parte do imaginário dos deuses, inclusive, a hospitalidade. Os pretendentes no Palácio de Odisseu são tão desprezíveis porque eles ferem por anos
10 anos a hospitalidade, que é uma característica que está ligada ao próprio Zeus. Tipo, quando ele chega perdido na Ilha dos Fiaços. Ele chega todo ferrado, pelado. Aí, as minas dão um banho nele, vestem ele. Aí ele vai pro palácio do rei. O que o rei da ilha faz 5 minutos depois? Simplesmente oferece a filha dele em casamento para Odisseu. Poxa, mas é assim? Assim, do mais absoluto Neida. Olá, estranho, nunca te vi na vida. Você acabou de chegar na minha ilha, largado e pelado. Gostaria de casar com a minha filha, princesa gata? Enquanto você e eu levamos meses para passar do portão para dentro da casa dos pais da novinha, o cara ofereceu a filha dele em casamento para Odisseu assim, minutos depois. Isso é hospitalidade de verdade. Isso é hospitalidade dos deuses. Falta de hospitalidade é coisa de monstros e bárbaros incapazes de receber o dom divino da hospitalidade. Então, a hospitalidade fazia parte da cultura grega. E os pretendentes quebram flagrantemente isso, usando e abusando dos bens de Odisseu. Fire. Death. Tá agregaiada usando calça no filme aí, meu Deus do céu. Na hora da invasão de Troia, tá todo mundo saindo do cavalo, tá todo mundo de calça legging ali. Grego usando calça é igual homem usando batom, pelo amor de Deus. Você meteu uma calça nos brothers da Grécia Antiga, não? Pros gregos, usar calça era coisa de bárbaro, era coisa de persa. Tudo tendo sido dito, senhoras e senhores, vou fechar o meu vídeo com o meu veredito. Primeiro, do ponto de vista histórico e cultural. Essa é simplesmente a pior adaptação de uma obra que eu já vi na vida. É um desrespeito dizer que esse filme é baseado na Odisseia. Porque ele inverte brutalmente muitas perspectivas. Quem foi que escreveu isso aqui? Quem foi que Nolan escreveu gravou isso aqui? cenas na Grécia, na Itália. Mas no final, você viu pra quê? Se não foi pra se inspirar naquela cultura. No filme não tem os deuses principais, a única deusa principal que aparece é Atena, pra no final a gente descobrir que é a visão de um Odisseu com estresse pós-traumático. Ele colocou monstros mitológicos, como os Ciclopes, colocou Caríbide, colocou Sila, mas não colocou os deuses, que são peças fundamentais em toda a trama da Odisseia. Se era pra ele fazer uma Odisseia mais pé no chão, por que ele colocou esses monstros então e tirou os deuses? Será? Com um buraco enorme. O Cristiano tá indo aí ou já foi embora já? Preenchido justamente com os deuses. Odisseu no filme é um personagem fraco, que não inspira, ele é inseguro, não tem atitude. O oposto do que Homero descreve que ele é. Inteligente, astuto, teimoso. Então, senhoras e senhores, a Odisseia de Nolan não tem quase nada da Odisseia de Homero. No filme, a gente não sente a Grécia. A gente não sente os gregos, a gente não sente a cultura grega. Nolan não consegue conectar a gente com nada daquela cultura e daquele povo. Então, do ponto de vista histórico e cultural, a Odisseia é nota 1. Mas agora vem a parte mais esquisita pra mim. Apesar disso tudo, o filme é bom. Pra quem entende minimamente da história, vai precisar brigar com a cabeça em certas cenas pra conseguir seguir o roteiro do filme. Eu fiz isso até a metade dele. Tipo, o que é isso que eu tô vendo aqui, meu Deus do céu? Tá, segue o roteiro. Isso é inevitável acontecer com qualquer pessoa que leu essa obra. Só que aí depois eu consegui encontrar o meio termo ali e eu vi que o filme entrega enquanto filme, galera. Até porque vamos ser honestos aqui. Quantos brasileiros que vão assistir o filme leram a Odisseia? O pessoal tá cada vez lendo menos. É que nem Troia, pô. Odisseia, que é uma leitura densa, complexa e sofisticada. Num Brasil, onde o funk é a cultura, isso aqui tá com os dias contados, meus amigos. A Odisseia já teve seus milênios de glória e tá seguindo até hoje resistindo. Só que pro público geral, é só um filme que eles sabem que se baseia em alguma coisa de alguma época lá da Grécia Antiga. Então, nesse sentido, a ignorância é uma bênção. Se tá errado ou não, o afegão médio não vai nem saber. E bora comer pipoca. Não achei um filmaço. Achei um filme bom. Não tem dúvida que se Nolan tivesse colocado ou tivesse tido interesse em entregar um pouco mais de Odisseia pra gente, pelo menos, o gênio de Homero ia fazer a parte dele. E pra mim seria um filme lendário, com certeza. Entendido isso, pra quem não espera cultura grega e mitos gregos, o filme enquanto filme entrega. Nota 7. Só não entendi essa cena aqui do Chaves no meio do filme do Nolan. Meu Deus do céu. Foda. Bom vídeo aí, o Thiagão. Apesar de eu não conhecer muito apesar de eu não conhecer nada de... de Odisseia, resenha. Finalmente o vídeo mais esperado do mês. O cara simplesmente queria a cena do meme. Do Elliot Page de Aquiles no início do filme. Ele deve ter achado aquilo maravilhoso, puta merda. Quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu? Quem foi que escreveu isso aqui? Escreveu isso aqui. Quesito roteiro. Roteiro 0. 5. 6, vai. Adaptação. Menos 1, porra.